Rádio Bandeirantes. Mas é que está na ponta da linha para falar conosco, que gentilmente saiu do plenário do Supremo Tribunal Federal justamente para atender aqui o Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes, o advogado da JBS, Pier Paolo Bottini. O Salomão Esper me corrigiria agora falando que é Pier Paolo, viu? Porque ele não gosta que a gente chame os italianos com essa pronúncia que todos chamam. Então, para a felicidade do Salomão, Pier Paolo Bottini ou Pier Paolo Bottini, como preferirem. Seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Como é que o senhor está analisando esse julgamento? Tudo dentro do esperado? Boa tarde para o senhor. Boa tarde para todos vocês, para os ouvintes. Primeiro, só fazer uma ressalva que eu não me importo da forma como falei o meu nome, não se preocupem com ele. Mas o julgamento aqui está caminhando, os ministros estão acompanhando o voto do relator, do ministro Edson Fachin, de manter a validade do acordo, a legalidade do acordo nesse momento. Portanto, por enquanto, nesse momento o acordo segue válido e ao final do processo penal, no final de todas as investigações, o Supremo Tribunal Federal ele pode eventualmente adequar esse acordo à realidade, à efetividade das colaborações que foram prestadas. Doutor Pier Paolo, o senhor esperava outra decisão? Porque, afinal de contas, o que o Supremo decidiu foi manter tudo como está, né? Ou seja, o ministro na relatoria e a validade do acordo. O senhor esperava isso mesmo, ou esperava alguma modificação desse processo todo? Não, nós esperávamos essa decisão, porque o acordo ele não tem nenhuma ilegalidade, ele não tem nenhuma irregularidade, ele foi firmado nos termos da lei, então eu não imaginava que o Supremo Tribunal Federal fosse alterar as cláusulas desse acordo nesse momento ou reconhecer alguma cláusula contrária à lei. Eu queria perguntar para o senhor, doutor Pier Paolo, como o senhor tem recebido a percepção geral de que esse acordo ficou muito barato para a família Batista? É claro que o senhor é o advogado, mas eu tenho muita curiosidade de saber qual é a sua posição. O senhor também se surpreendeu quando o acordo foi fechado e não houve nenhum tipo de limitação à liberdade dos irmãos? Veja, eu não participei da negociação do acordo, né? Eu entrei na causa posteriormente, justamente nessa etapa de questionamento do acordo no Supremo Tribunal Federal. Uhum. Mas o que a gente analisa desse acordo é que, efetivamente, os irmãos Batista e todos os colaboradores, o que eles trouxeram às autoridades públicas foram efetivamente dados, provas e informações bastante relevantes. Essa colaboração tem uma qualidade muito grande, porque ela contou com uma ação controlada, portanto, ela contou com a gravação de autoridades públicas, ele entregou um número de agentes públicos bastante significativo, e diante disso o Procurador-Geral da República, ou seja, o Ministério Público, entendeu, e ele tem o poder para isso decorrente da lei, entendeu que seria válido o benefício de não denúncia para esses colaboradores. Então o que o Supremo analisou agora é se isso estava ou não estava dentro da lei, e me parece que caminha para reconhecer que isso é perfeitamente legítimo. O senhor poderia nos dizer se há, assim, com essa decisão do Supremo de que no futuro eventualmente pode, enfim, reavaliar alguma prova, alguma coisa que tenha sido, que eles considerem relevante, né, reexaminar, o senhor tem alguma coisa que o senhor espera que aconteça ou não? Ou acha que vai seguir tudo normalmente até o final? Eu imagino que vai seguir tudo normalmente até o final. Eu imagino que essa revisão, ela só vai poder acontecer se os colaboradores eles quebrarem alguma cláusula do acordo. Então, por exemplo, se houver ali uma mentira, se houver efetivamente alguma irregularidade muito grande constatada posteriormente. Mas eu imagino que isso não vai acontecer, e não acontecendo essas hipóteses, o acordo vai ser cumprido até o final, ou seja, eles não seriam denunciados pelo Ministério Público. Em tese, o senhor acha que há um excesso de concentração de poder na mão do Procurador-Geral da República para fechar as delações, doutor Pier Paolo? Veja, existe certamente uma atribuição muito grande ao Ministério Público, mas ela é conferida pela lei. O legislador, quando elaborou essa lei, ele entendeu por bem deixar com o Ministério Público e com os colaboradores essa atribuição de pelo menos indicar quais seriam os benefícios que certamente só serão reconhecidos e só serão aplicados no final do processo, quando o juiz, e aí é um papel do juiz, ele reconhecer que aquela colaboração foi efetiva, foi eficaz e que aquelas provas efetivamente levaram ao esclarecimento dos fatos.
Doutor, é importante esclarecer isso, né? Quer dizer, isso não significa que o Ministério Público não venha a denunciar as pessoas, né? Os colaboradores. Serão até denunciados, mas o produto do acordo de colaboração será aplicado na sentença, né? Ou seja, no final do processo. É isso mesmo? Ou por esse acordo, o Joesley Batista, o irmão, enfim, as pessoas todas envolvidas nesse acordo ficam completamente isentadas de qualquer processo? Não, esse acordo tem uma peculiaridade, mas não é a primeira vez que ele acontece no âmbito da Operação Lava Jato, mas o que foi oferecido aos colaboradores foi a não denúncia. Ou seja, se os colaboradores efetivamente cumprirem com as cláusulas e a colaboração for efetiva, eles não seriam denunciados pelo Ministério Público. Então essa é a contrapartida do poder público ao que eles ofereceram em provas, em dados e informações. Então, nesse caso específico, a diferença de alguns outros, eles não serão denunciados, portanto eles não serão réus numa ação penal. Nesse caso e naqueles outros casos também, que outras investigações que estavam em curso, né? Em todas aquelas que são abarcadas pelos o acordo trata de vários fatos, né? O acordo é composto de vários anexos, cada anexo é um fato diferente. E em relação a todos esses fatos, eles têm esse benefício desde que as provas que eles entreguem sejam efetivas e colaborem para o esclarecimento dos fatos e para indicar outros agentes públicos que participaram de ilícito. Os irmãos Batista já entregaram tudo para a Força-Tarefa da Lava Jato ou tem alguma coisa que ainda não foi entregue? Eles já entregaram tudo em documentos, em material, tudo já foi entregue. Agora eles têm ainda um prazo para prestar mais esclarecimentos sobre o material que já foi entregue. Então, eventualmente, há alguma dúvida do Ministério Público, alguma indagação sobre algum tema específico, então eles têm um prazo para voltar e prestar novas declarações a respeito disso. E o que o Joesley foi fazer ontem na Polícia Federal, se ele já tem um acordo de delação premiada com o Ministério Público? Veja, o acordo é justamente no sentido de que ele sempre preste depoimento, sempre que for chamado por qualquer autoridade pública sobre aqueles fatos. Então, em qualquer investigação, em qualquer ação penal decorrente desses fatos, ele não só tem a faculdade, mas ele tem a obrigação de ir lá e de esclarecer os fatos. Tanto que ele não pode fazer o uso do silêncio, não pode se calar e ele é obrigado a esclarecer. Então, todas as vezes que ele for chamado, seja na polícia, seja perante o juiz, ele tem a obrigação pelo próprio acordo de esclarecer os fatos. O depoimento dele é um meio de prova também importante para o esclarecimento desses fatos. Dr. Pierpaolo, por um momento em Brasília, cogitou-se a possibilidade de que houvesse outra ou outras gravações. Não tem mais nada, mas nenhuma gravação. Não, todas as gravações, o material e os documentos foram entregues ao Ministério Público Federal. É claro que tem uma parte que pode estar em sigilo e outra parte que não, mas isso cumpre ao Ministério Público Federal dar o tratamento que ele entendeu mais adequado a esse material, a essas provas. E o senhor sabe o que foi entregue e sabe o que foi divulgado. Tem alguma bomba ainda para vir aí pela frente? Se eu soubesse, eu não poderia dizê-lo, mas, na verdade, como eu atuo aqui nessa questão aqui no Supremo Tribunal Federal, eu vou lhe confessar que eu nem tive acesso a todo o material que foi entregue, porque eu entrei posteriormente no caso. Eu sei que o senhor precisa voltar lá, porque a ministra Carmen Lúcia está falando, está tendo a partes lá, é importante para o advogado acompanhar tudo. Mas só uma última da minha parte aqui. Então, só para deixar claro, os requisitos formais da delação premiada podem ser analisados pelo juiz depois do acordo com o Ministério Público, isso está sendo decidido aí pelo Supremo. Agora, nada impede que lá no fim do processo alguma pena possa recair para esses colaboradores? O que o Supremo decidiu é que o acordo ele cumpre todos os requisitos formais, portanto, no momento ele não precisa ser revisto, ele não precisa ser alterado, mas os colaboradores eles só vão ter os benefícios concretos no final do processo, quando for reconhecida a efetividade da colaboração, ou seja, quando forem analisadas as provas que eles trouxeram e reconhecido qual é o grau que elas contribuíram para esclarecer os fatos. Tá certo. Vamos agradecer então ao advogado da JBS, Pierpaolo Bottini. Muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Um forte abraço para o senhor e até uma próxima oportunidade. Ok, eu que agradeço, obrigado e uma boa tarde para você.